Nesse vídeo vamos trazer aqui, gente, atacante do Bahia abrindo o jogo e falando de algumas coisas, inclusive em um tom de certo desabafo. Além disso, vamos trazer também situação praticamente encaminhada e o Bahia perdendo uma grande oportunidade. Para completar, tem esse Bahia dando a real sobre o nosso projeto. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, um abraço para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia e hoje mais um Plantão do Bara, mas antes disso aquela dica para você aproveitar, sentar com a promoção que continue e aproveite porque a Adidas está com essa promoção show de bola, gente. Tá aqui o cupom BARA10, você já conhece, pode adquirir com o cupom BARA10 esse tênis da Adidas, o Rum Falcon 5 masculino, esse aqui exatamente que você tá vendo na tela, muito bem avaliado, show de bola aqui, preto, com detalhes aí em verde, e tá aqui o valor final já com a simulação de valor usando o cupom, e o cupom ele se soma com o desconto do site, tá aqui, gente, o valor final vai de R$ 499,99 para R$ 260,98 no Pix ou 3 de R$ 91,57 sem juros. Clique no link que tá no primeiro comentário também na descrição do vídeo, clicou, comprou, não tem segredo e garanta logo essa oferta. Mas vamos para o assunto de hoje e a gente começa trazendo ele que passou pelo Bahia, um zagueiro que por aqui não foi bem, mas tá bem pelo futebol Europa, mundo afora, e tá aqui, gente, abriu o jogo sobre o nosso tricolor de aço, sobre o projeto. Estamos falando de Rodrigo Becão. Tá aqui, gente, a reportagem do site Futebol Baiano que trouxe. Falar que o Bahia não pode ser campeão brasileiro é arriscar demais, diz Becão. Becão acredita que o Bahia vai conquistar um título relevante em algum momento. Tá aqui, gente. Inclusive, entrevista com ele, que aconteceu, inclusive, lá com o pessoal do Zona Mista. E aqui, palavras dele, né? Bala para isso tem, né? Eu aprendi uma coisa, que onde o dinheiro for não resolver é porque foi pouco. Coloca mais que resolve. A ideia da SAF é um projeto longo, não é de imediato, mas eu acho que falar que o Bahia não pode ser campeão brasileiro é arriscar demais. Acredito que pode acontecer sim, não vai surpreender não. Pelo projeto que os caras têm, pela força que os caras têm por trás também disso tudo. É um projeto muito grande, então eu não duvido não. Mas eu não sei dizer daqui a quanto tempo, disse ao canal Zona Mista. Ele inclusive falou que acompanha os jogos do Bahia e tem dificuldades pela diferença de horário, né? Palavras dele aqui, gente. Consigo, minha esposa é Bahia doente, eu consigo, mas acho que lá o futebol é muito diferente. São 6 horas de diferença na Turquia, tá? Jogo à noite não tem como. Jogo aqui, 9 horas da noite, impossível. Vou treinar de manhã no outro dia, não dá. Acompanho quando dá para jogar umas partidas aqui 4 da tarde, dá para dar uma acompanhada, mas acompanho sempre. Eu não conseguia acompanhar todas as partidas, não. É muito jogo também, não dá para entender. Algo anormal. Bahia jogou 44 jogos e ainda tá na metade da temporada. Tá aí, gente. Becão, né? Um cara, inclusive, que seria bem-vindo, mas tem contrato por lá, deve seguir um pouco mais pelo futebol europeu. Evoluiu bastante, seria realmente bem-vindo até para repor aí essa lesão de Canu, mas é seguir adiante e confiar, tal qual ele, que é um cara experiente, rodado pelo mundo do futebol e destacando o nosso projeto, que sem sombra de dúvidas vai sim nos dar, com certeza, alguns bons títulos. Outra informação é sobre a oportunidade, pelo visto, perdida, encaminhada, a gente segue atualizando aqui. E tá aqui, gente, César Luiz Melo trazendo atualização sobre Kevin Viveiros, atacante do Atlético Nacional, foi adversário do Bahia na Libertadores, fez muito gol na Libertadores. E tá aqui, gente, pelo menos ele dizendo que Kevin Viveiros aceitou a oferta do Atlético Paranaense e viaja hoje para o Brasil. Eles compraram do Atlético Nacional por 5 milhões de dólares, 70% dos direitos econômicos, e o jogador assinará por 3 anos com mais um de opção, tá, gente? Informação, 5 milhões de dólares dá cerca ali um pouco menos de 30 milhões de reais, 25 a 30, 25 milhões e pouco. Mas para mim, inclusive, seria até uma boa compra, dava para parcelar, dava para tentar fazer um ajuste. O Bahia teria mais uma opção em seu ataque, mas provavelmente não faria dessa forma, pelo visto, o planejamento não é nesse sentido. Então, tá aí uma oportunidade que eu usaram perdida, porque às vezes Lúcio pode ser convocado, Willian José, Deus nos livre, pode se lesionar. Então, a gente tem que pensar na temporada, a gente sabe que a temporada é pesada, tem muito jogo pela frente, e gol custa caro, a gente sempre fala sobre isso, mas tá aí, né? Enfim, né? O Bahia tem o seu scout, sabe mais do que a gente, convenhamos, né? Tem tecnologia e ciência para isso e saibam fazer um bom planejamento aí para a gente se reforçar bem nessa segunda janela. Para completar, vou trazer um desabafo aqui e uma entrevista bem interessante dada ao GE pelo nosso atacante Rafael Ratão. Vou trazer 2 trechos para depois de comentar um pouco mais sobre as palavras que ele trouxe, gente. Tá aqui, vamos trazer. Quando eu cheguei, o time estava numa fase, né? Quando a gente brigou para cair e o treinador era o Paiva, que estava no Botafogo, quando ele estava jogando, e eu estava num processo de pegar a parte física, né? Porque eu estava vindo de férias e no Brasil, pô, você sabe, metade da temporada já tinha jogado, sei lá, mais de 30 jogos. E querendo não, pô, é diferente, né? Você tá vindo de férias e os caras já com 30 jogos, pô, ainda você
essa parte pegando. Aí foi quando eu comecei a jogar os jogos, comecei a fazer uns gols, comecei a evoluir fisicamente, fui pegando. E foi quando o Paiva saiu, né? Chegou o Ceni, depois não tive tanto. Tive um pouco ainda até a parte ali, final, depois eu não estava mais entrando nos últimos jogos. A gente manteve lá na primeira, voltou, pô, voltei a pré-temporada super bem, peguei o início da temporada pessoal bem, joguei o primeiro jogo ali, pai, depois eu não tive mais minutagem assim. Mas eu vejo meu ponto de vista que eu sempre quando eu estive em campo, fiz minha parte, procurei ajudar, fiz alguns gols, dei algumas assistências, pelo tanto de minutagem que eu tive assim, né? Eu acho que foi não como eu queria, mas ficou aquela, pô, poderia mais, né? Mas aí não só depende de mim também, são vários fatores, né? Acho que a gente respeita a escolha do co-treinador, isso, aquilo, mas sempre respeitei, sempre procurei fazer minha parte. Mas faltou mais, acho que foi isso, ter um pouco mais de minutagem, ter um pouco mais de tempo, mais jogos, né? Porque a gente sabe, né? Jogador profissional tem que ter minutagem, tem que estar jogando, tem que pegar uma sequência de jogos titular para poder desempenhar o seu melhor nível. Você ainda tem 6 meses de contrato com o clube aí do Japão. Como é que tá a sua cabeça? Você já começa a pensar em voltar ou tá gostando do que tem vivido aí e pensa em continuar por aí? Cara, é super tranquilo assim, né? Já passei muito nessa fase de ficar vivendo o presente, né? O cara fica ansioso, como vai ser o futuro isso aqui. Graças a Deus, hoje eu tô bem, né? Eu tenho um bom contrato no Bahia. Aqui também eu tenho um bom contrato, mas lógico que o cara quer ficar, né? O cara tem aquela, às vezes bate aquela, pô, como que vai ser? Eu vou ficar, não vou, mas eu tô bem tranquilo, tô procurando fazer minha parte, que eu tô feliz que eu tô fazendo, é fazendo gol, ajudando os seres a ganhar os jogos. E depois futuro aí, Deus sabe como que vai ser. Mas, tipo, para agora eu tô muito feliz aqui no Japão, pô, o pessoal recebeu muito bem, torcida, minha família tá super bem também, minha filha vai começar a ir pra escola, então eu tô muito contente aqui, cara, então não dá pra saber como que vai ser o futuro assim, né, isso aí é ver depois mais pra frente, mas pra agora focar, jogando bem e tá fazendo gol. Esse é o primeiro trecho. Agora o segundo trecho da entrevista, para depois de comentar um pouco mais a respeito das palavras dele, nosso atacante Rafael Ratão, que tá lá no futebol japonês no Japão, tá aí. Foi um processo até que rápido assim, né, porque é muito difícil você vir aqui pro Japão e poder adaptar rápido, né, muito estrangeiro tem muita dificuldade, porque o futebol aqui é muito rápido, né, é muito físico, então muitos jogadores estrangeiros têm dificuldade no primeiro ano, e graças a Deus aí tenho 5 meses, estou super bem, bem adaptado também, o país, a cultura, o estilo de jogo, então está sendo uma experiência muito boa até aqui. Eu vi que você tem jogado de centroavante mesmo aí de 9, né? E tem feito bastante gols. Como é que foi essa mudança para você, essa readaptação ao estilo de jogo? A experiência nova, né? Eu lembro quando eu estava conversando com o diretor daqui, ele me ligou e falou: pô, a gente quer que você venha para cá, a gente tem interesse, mas a gente quer usar você como 9, porque eles não queriam um 9 mesmo mais parado, né? O centroavante queria um 9 mais móvel, assim como algumas vezes umas equipes já joguei assim, né? Eu falei, pô, show, para mim tá tranquilo, é uma posição que eu posso trabalhar em cima e evoluir, só que preciso de tempo, né? Porque é uma posição nova, geralmente sempre joguei de ponta, joguei algumas vezes outro de 9, mas, pô, eu preciso pegar um pouco de experiência. E no começo, lógico, que é difícil, né? Até você se adaptar, questão de movimento, posicionamento, isso, aquilo, mas graças a Deus fui pegando aos poucos aí, fui evoluindo e hoje tô me sentindo bem adaptado. Lógico que tem que evoluir mais ainda, né? Que é uma posição nova, mas já tô me sentindo bem. Sim, tô gostando muito. Sempre quando eu joguei de ponta, eu sempre fui por ser um ponto, que eu tinha bom número de gols, né? Até os pessoal até comentavam, pô, você é ponta, mas você tem um perfil de 9, você sabe finalizar, você tem bons números para jogar de 9. Então isso foi uma coisa que facilitou também, né? Quando mudou essa posição, porque como eu jogava de ponta, eu tinha um bom número e jogando de 9, então encaixou ali, as coisas estão dando certo, os gols estão saindo. Lógico que eu quero evoluir mais, quero fazer mais gol, mas tô sentindo bem, sentindo feliz, porque eu sou um cara que eu gosto muito de fazer gol, me cobro muito, então, querendo ou não, tá jogando de novo, você tem mais chance de fazer gol, né? Você tá mais perto do gol. Aí, gente. Interessante, né? Interessante. Algumas questões que eu vou trazer, inclusive.
Situação curiosa que me acompanha sabe, certa feita, inclusive, né, tem uma revelação aqui, eu já conversei uma vez com o Rafael Ratão sobre essa questão dele ser melhor utilizado como 9, né, ter mais sequência, e desde aquela oportunidade no Bahia ele concordava com isso, mas tem até um tom de desabafo ali em relação a Ceni. No meu entendimento, ele não teve a sequência que poderia ter tido para ser melhor avaliado, mas quem sou eu? Né, porque Ceni que está lá dentro, Ceni internamente faz a melhor avaliação, o cara é extremamente experiente sabe disso, mas na parte técnica, na parte de função em campo, eu entendo que um jogador como o Ratão poderia ser mais utilizado, porque é um 9 de mais movimentação, me agrada. É um perfil que me agrada, é um jogador que tem velocidade, é um bom finalizador, agora não teve sequência, né? Não se sabe exatamente se é culpa dele, se é culpa do treinador na escolha. Se não tem culpa, né? De repente foi uma questão ali circunstancial de Bahia, mas se eu fosse o treinador, não sou, mas se eu fosse, eu teria utilizado um pouco mais. Rafael Ratão, que para mim ali falou até um certo tom, né? Frustração, não diria nem desabafo, não respeitou as decisões, mas meio frustrado com a ausência de sequência que ele teve no Bahia, também pode ter sido decorrência também, às vezes ele entrava em campo, parecia um pouco disperso, né, não parecia muito feliz quando entrava no meio por fim do jogo, nenhum jogador fica feliz, convenhamos, né, então teve pouca sequência efetivamente. Sobre a situação dele em si, é interessante porque ele foi emprestado para o Cerezo Osaka com opção de compra no fim do contrato, empréstimo até o final do ano, jogador de 29 anos, então pode gerar, de repente, uma quantia para o nosso tricolor de aço. Quem sabe, né? Pode ser uma alternativa aí de algum ganho financeiro para o nosso esquadrão, porque ele está bem lá. Inclusive, é bom que se diga, para a gente ter a noção exata enfim, né, do desempenho dele, ele tem tido muito mais gol jogando por lá do que jogando pelo nosso tricolor de aço, né? Para a gente ter uma noção, vou até puxar os números aqui para a gente ter ideia da diferença de desempenho que ele tem tido. E a gente vai perceber que ele, como centroavante, claro, né? Também não quero comparar o nível do futebol japonês com o futebol brasileiro. Mas para a gente ter ideia, tá aqui, gente. Só para trazer um pouco mais para vocês essas informações. Ele lá no futebol japonês e aqui no Bahia. No Bahia foram 54 jogos, 10 gols e 4 assistências, mas várias entrando durante a partida. E lá no Japão, 28 jogos, 14 gols e 3 assistências. Mais de um aí a cada 2 jogos. Participação em gol realmente chama muita atenção. Então, de repente, faltou sequência, faltou uma utilização melhor em uma função onde, inclusive, no Bahia, atualmente se vê carência. Ele é jogador de mais posicional, né? Enquanto o Ratão é de mais movimentação. Então, sobre ele, foi com opção de compra, tem contato com o Bahia até o final de 2026, se for bem por lá, de repente pode ser uma quantia boa para o Bahia receber, ou então ele volta e de repente pode ser melhor utilizado, já voltando em uma melhor condição. Que assim seja, mas está em um tom de desabafo, mas ao mesmo tempo de frustração, e é isso, né? O futebol é assim mesmo, é um jogador que tem qualidade. Quando veio do futebol francês, inclusive, na época a gente apurou junto com o nosso querido Luiz Santana, ele veio muito bem, só que veio meio da temporada, ele mesmo falou sobre isso na entrevista, acabou não tendo muita sequência, Lúcio foi bem também, não pode perder de vista esse tipo de situação, e o empréstimo, pelo visto, está fazendo bem para ele, é um ativo do clube, o jogador foi comprado pelo Bahia, que ele vá bem por lá e seja feliz, ou continuando por lá e de repente o Bahia ganha grana, ou voltando para cá e de repente o Bahia tendo um reforço. De todo modo, é bom se diga, ele não voltando agora no meio do ano, ele não vai voltar, tem contrato até o fim do ano, eu entendo que o Bahia precisa trazer mais um centroavante, é por questão aí de temporada pesada, por cautela era bom trazer, o Willian José tá bem, mas tem idade, é um jogador mais posicional, o Lúcio não tá bem, pode ser convocado, eu traria mais um, mas tem Thiaguinho também, né, é algo que a gente também não pode perder de vista. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com geral, vai da gente chegar aos 80 mil inscritos, aproveitei, gente, Centauro tá show de bola com a promoção. Tamo junto, saudações colores e até a próxima.